Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje eu estava pensando sobre o nosso devocional e eu lembrei que há alguns anos atrás eu li 2 livros do Ben-Hur. Um foi Bom Dia, Espírito Santo, e o outro foi Bem-vindo, Espírito Santo. Mas a partir do momento que eu li Bom Dia, Espírito Santo, eu aprendi que eu acordo, respiro, percebo que estou viva e falo: obrigado, Senhor, pela vida. Espírito Santo, fica comigo. E aí eu tenho a ideia e a certeza de que eu não estou sozinha, porque foi uma promessa de Deus. Quando Jesus ele fala que ele vai para o Pai preparar um lugar para a gente, ele fala assim: eu vou para o Pai e vou preparar para vocês um lugar. E vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não pode vir. E ele vai convencer cada um de vocês do pecado, da justiça e do juízo. E vai clamar com gemidos inexprimíveis por cada um de vocês. Mesmo quando vocês não tiverem força para orar, para pedir, vocês não estarão sós, porque o Espírito estará junto com cada um de vocês. E para mim isso é verdade. Por isso que, lendo o livro do Ben-Hur, eu aprendi e não esqueci e não abandonei. Quando eu acordo, eu falo: bom dia, Espírito Santo, fica comigo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fica à vontade aqui, tu és bem-vindo. Vamos lá? Vamos lá que a gente vai começar o nosso devocional. Dia 12 de setembro. Redefina suas prioridades. E olha como eu comecei falando de algo que eu pensei hoje de manhã, mas é isso. Qual a prioridade? Você acorda e você vai lá e você pega o telefone, você vê quem mandou mensagem para você, quem curtiu seus stories, você vê quantos seguidores você alcançou. O que você faz quando você acorda? Eu espero que a partir de hoje, depois dessa reflexão que nós fizemos, você possa aprender a acordar, respirar, perceber que tá vivo. Tem uma música da Anaí, acho que é Anaí, que ela fala assim: respira e inspira porque Deus é real. Respira, inspira porque Deus é real. A vida está em você. Porque foi assim que Deus fez o homem. Ele fez o homem do barro e quando ele terminou, ele ruá, vida. E nós somos a expressão da vida, porque quando o ruá de Deus sair, vai ficar só a casa da Irlânia, só esse corpo, cérebro, coração, pulmão, rim, fígado, baço, vai estar tudo aqui. Mas o que movimenta a máquina não vai estar. Por isso que é importante você redefinir suas prioridades. Tem tudo a ver com o nosso devocional. Eu não tô doida não, nem perdida. A gente tá aqui junto. Mateus 6,33 vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Muitas vezes, ao encerrarmos fases significativas em nossa vida, como graduação, atingir a maioridade ou aposentadoria, nos deparamos com certas crises, uma sensação de desorientação por ciclos longos estarem se encerrando. Esse vazio pode ocorrer porque tínhamos expectativas exageradas nessa situação. Seja pensar que ao terminar a graduação todas as portas se abririam, seja que após a aposentadoria teria tranquilidade, vida, bem-estar, vou dormir, Às vezes a gente coloca certezas nas coisas, só que as coisas elas são incertas, né? E a cada momento a gente vai ter sensações, sentimentos, emoções envolvidas que a gente nem conhecia antes, ok? Às vezes, mesmo sem perceber, transformamos coisas boas em uma espécie de ídolos em nossa vida. Porque depois que eu for aposentada, eu serei feliz. Ó, quase Jesus, né? A minha aposentadoria. E não podemos colocar nada no lugar disso. E acabamos depositando nossa esperança no que é terreno, não no que é eterno. A lição que Jesus nos dá acerca de buscarmos primeiro o reino de Deus acima de qualquer outra coisa aponta para o que deve verdadeiramente ser nossa prioridade.
Busque o reino de Deus, buscar o reino de Deus diz respeito a priorizar os propósitos do Pai acima dos nossos, trocando a motivação das coisas terrenas pelas celestiais, assim na terra como no céu. Senhor, assim na terra como no céu. Senhor, traz para mim. Tinha um hino que a gente cantava na infância, que era: entrei no tempo de Deus, já vivo a eternidade. Você também pode entrar, ser participante como eu, o Pai te revelará a eternidade. O meu tempo era contado para a morte, mas aprova o Pai enviar seu Filho. E a partir de Jesus, e hoje eu vivo já a eternidade. No momento que a gente diz sim para Jesus, vem ser meu Senhor, meu único e suficiente Salvador, mora em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir desse momento, a nossa vida ela não conta para a morte, para o buraco, a gente vai para a eternidade. Então esse hino ele fala disso, né? Que a gente vai para a eternidade. E aí o meu tempo ele era contado para morrer. Agora não. Como eu vivo em Cristo e eu vou viver com Ele eternamente, eu estou indo para este lugar. A promessa de Jesus é que, ao voltarmos nosso olhar para o reino, todo o restante será acrescentado. Ou seja, todas as nossas necessidades serão supridas. Ao viver dessa maneira, independentemente do ciclo que esteja se encerrando ou iniciando, sempre nos mantemos motivados, pois há um propósito muito maior do que o de nós mesmos. Saiba que não é ser bem-sucedido financeiramente, mas sua existência vai muito além de buscar coisas materiais. Somos chamados para semear valor eterno e cumprir um propósito celestial. Por isso, foque no reino de Deus e você será abençoado em todas as áreas da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. 2 anos atrás, eu estava tratando depressão. E estava muito mal, assim. Eu dormia, eu não queria tomar banho, eu estava muito mal, muito mal. Mas algumas coisas me davam motivação, que era trabalhar, que é música. Eu às vezes estava morta, eu só pegava o Spotify, assim, botava uma música. Aquela música, Aquieta minha alma, aquela música embalou muitas noites, muitas coisas. E eu ali orava, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, fica comigo, Espírito Santo, fica comigo. Assim foi. Até que uma cliente minha cega pediu para eu ler o devocional. Tem 3 anos isso, 3 anos. E eu comecei a fazer o devocional. Então, falar do amor de Deus, vir aqui falar com vocês, me curou. Tá entendendo? E eu entendi que estava faltando na minha vida. Eu trabalhava na igreja, eu cuidava das crianças, eu cantava no louvor, eu era discipuladora de um discipulado. Na época eu tinha um coral de mulheres, fazia muitas coisas, mas estava faltando eu, assim, eu por mim, eu pelo meu tempo com Deus, não com a agenda que eu tinha programada lá. Não tem nenhum problema, eu orava pelas pessoas e tal, mas faltava essa coisa assim, ninguém mandou. E aí eu reli uma frase de John Wesley, que ele dizia assim: o mundo seja minha paróquia. Eu não preciso esperar alguém me autorizar para eu falar, para eu vir, para eu... Não, tô viva. E a minha vida é para a glória de Deus. E através desse movimento, Deus foi me curando, a tristeza foi indo embora, a alegria foi chegando. E eu tô aqui com vocês. Vai fazer 3 anos, gente, vai fazer 3 anos que a gente tá junto. E que Deus nos abençoe. E que a gente não faça as coisas. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou semear. Eclesiastes diz assim: ó, lance o pão sobre as águas. Você não sabe que dia. Então lança o pão. Seu papel é lançar o pão sobre as águas. Irlânia, mas eu não ganhei 1000 seguidores. Tá bom, mas lança o pão. Vai lançando o pão, tá bom? Deus, em nome de Jesus, que a gente possa definir em Ti a nossa prioridade. Que a nossa prioridade seja buscar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, queremos ser felizes na Tua presença. E a partir disso, Senhor, que a nossa vida financeira seja feliz, que o nosso relacionamento amoroso, conjugal seja feliz, que os nossos filhos sejam felizes e abençoados, que a nossa casa haja provisão. Senhor, que não permita que percamos os olhos de Ti, que os nossos olhos venham estar na Tua presença, no monte de onde vem o nosso socorro. Nos abençoe e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te falar, hoje é 255 de 365 dias.
Salmo 103 é o texto que você vai ler na tua casa. E é pra você ler, tá? A gente já vai brigar com você se você não ler os textos que eu falar aqui. Prioridades é a palavra-chave. Sucesso é fazer que o seu sucesso não destrua. Sucesso é fazer com que o seu sucesso não destrua. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.